Fala galera, beleza? Que é o Gui, né? Quem não me conhece. Tem alguns dias já que o Espírito Santo tem queimado uma palavra no meu coração. E pra quem me conhece sabe que é realmente um desafio pra mim estar gravando um vídeo. Mas é algo que tem sido uma ferramenta usada por Deus nesses dias. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Pra quem sabe, nós estivemos ali em Portugal, há umas 3 semanas atrás, né, numa viagem missionária, e nós podemos ver realmente, né, o cuidado, o propósito de Deus, e antes, né, de nós irmos, nós já estávamos orando em relação a essa viagem, e Deus, ele começou a queimar uma palavra no meu espírito, que está lá em Êxodo, né, quando, desde o nascimento de Moisés, processo da sua juventude até ele se tornar, né, um escolhido por Deus ali para libertar o povo, né, do Egito, né, tirar o povo ali das mãos de Faraó e realmente libertar o povo de Deus. E incrível porque quando Deus me deu essa palavra, nós ainda não estávamos vivendo esse tempo tão difícil, né, de pandemia, desse vírus que tem se propagado. Mas não é sobre ele que eu vim falar, e é justamente uma palavra que eu espero que traga paz ao seu coração, né? Que tire esse medo, essa aflição, essa angústia, que por causa da mídia, de notícias, né? Nós estamos vivendo uma geração de muita informação, mas eu creio que a maior informação que nós como cristãos devemos viver é ser firmado na palavra de Cristo, né, que ele nos deixou, e essa é a maior verdade. Essa é a verdade sobre nós, sobre quem nós somos e sobre o que Deus tem para nós. Então, que a sua esperança, a sua fé, né, que não venha a ser abalada nesse tempo, principalmente para aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Aqueles que ainda não conhecem, que venham ter um encontro genuíno com Jesus e ter as suas vidas transformadas, né? E tirar realmente a nossa visão, nosso foco das circunstâncias. Então eu queria te encorajar a ouvir essa palavra, medita nela, e eu creio que Deus vai te abençoar. E o intuito dessa palavra é literalmente tirar um pouco nossos olhos, o nosso foco da circunstância e colocar a nossa esperança, o nosso coração, a nossa paz em Cristo Jesus, que Ele é o nosso Salvador e Ele não perdeu o controle de nada, né? Ele tem um propósito em todas as coisas e o nosso papel é confiar, é crer. E é isso aí, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Êxodo, Êxodo 12. Eu vou ler, são 2 textos grande, mas nós vamos ficar focado nele, vai ser rapidinho, beleza? Então diz assim, Êxodo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito algum. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Ficará seu cordeiro, em seguida tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas da casa onde comer o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão,
acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras. Deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para o amanhã. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primogênitos machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu ver o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão com festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Então aqui a gente, podemos ver que o próprio Deus chama Moisés e Arão e ele libera essa palavra para que Moisés e Arão levasse esse aviso a Faraó. Nós estamos aqui num contexto onde Deus está libertando o seu povo, de Israel contra Faraó, e Faraó ele não permite que o povo venha sair, em paz, debaixo da bênção. Então Deus ele começa a enviar as pragas sobre Faraó, São 10 pragas e para o vídeo não ficar longe nós não vamos entrar nisso. Mas eu te encorajo a ler essa história, é uma história muito edificante para os dias de hoje, qual nós temos vivido. E nessa última praga, o próprio Deus, ele passa sobre a terra, e é o próprio Deus quem traz o juízo sobre a terra. Então, o que eu aprendo muito com isso, que os dias são más, realmente os dias são difíceis, os dias nos trazem temor, os dias nos trazem medo, geram uma angústia em nós. Porém, eu queria te lembrar, talvez você tenha esquecido disso, e é isso que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Talvez o povo de Deus tenha esquecido que nós somos filhos, O próprio Deus, antes de liberar essa praga sobre o povo do Egito, um povo que tinha assolado, açoitado o povo de Deus, um povo que merecia a ira de Deus. Mas antes que Deus viesse com essa ira, Deus chama Moisés e ele libera essa palavra e ele fala, olha, antes de vocês saírem, vocês se preparem, Deus não deixa o seu povo perdido, Deus não deixa o seu povo sem direcionamento, E ele fala, olha, vocês vão sacrificar todos juntos, pela manhã, porque à meia-noite, eu vou vir, eu mesmo, o próprio Deus veio trazer o juízo sobre o povo que fez mal, que não entendeu o propósito. Mas ele fala, olha, com o sangue do animal vocês vão passar sobre os umbrais, sobre os batentes das portas, e aquele vai ser o sinal de que quando eu ver o sangue, é o meu povo, e o espírito de morte não vai estar sobre vocês. E isso me traz, eu entendo o tempo, eu entendo o sentimento de muitas pessoas, porém isso me traz muita alegria de saber que eu fui salvo por Deus, que eu fui escolhido por Ele, e que eu não estou perdido nesse tempo, Eu, a minha família, eu creio na salvação da minha casa, da minha família, e assim, eu glorifico muito a Deus por poder ter a alegria da minha salvação. E nesses últimos meses, esses últimos 2 meses, Deus tem colocado isso no meu espírito, a alegria da salvação. E hoje, diante dessa tribulação, esse tempo difícil que nós temos vivido,
eu tenho aprendido a desfrutar dessa salvação, sabe? O nosso papel não é ser influenciado pela mídia, não é se entregar para esse momento, mas pelo contrário, nos viver da forma que nós fomos escolhidos para viver, né? Se colocar realmente no lugar, assim como Moisés fez, né? Enquanto o povo não fugia da nuvem, né? Quando o povo temia a nuvem por causa dos trovões, por causa da fumaça, Moisés ele entrava lá para ouvir o que Deus tinha para falar. Enquanto o povo levantava altares a outros deuses, né? Para ouro e prata, Moisés estava lá pegando as leis do Senhor, né? Então, seja aquele que está ouvindo o que o céu está falando e não o que a mídia está falando, não o que o mundo está falando. Realmente é um tempo de juízo de Deus. Eu creio que, né, nós vivemos também num mundo que hoje está assustado, mas também um mundo que por muito tempo tem vivido sem temor a Deus, sem temor à palavra de Deus, blasfemando contra Deus. Nós somos brasileiros, nós vimos esses últimos 2 carnavais, né, muitas pessoas zombando da palavra de Deus, zombando contra o próprio Jesus, que é o nosso Salvador. Então, eu creio que sim, a terra precisa de um juízo, né? Deus tem que mostrar, eu sou o Senhor para essa terra. Porém, o seu povo não está sozinho, o seu povo não está abandonado. E existe um propósito para todas as coisas. E eu queria compartilhar mais um versículo com você para nós estar encerrando esse vídeo, que está em Isaías 61. E eu queria te encorajar a ter essa alegria também e a entender o propósito do porquê você foi salvo. Eu não sei você, mas eu fui tirado ali do Brasil há 6 anos e meio, mais ou menos. Vim para essa nação dos Estados Unidos e a minha vida era uma vida que eu estava totalmente perdido, sem expectativa de vida, sem expectativa do dia do amanhã. E, né, uma vida bem difícil, com muitos porquê pessoais, muita tristeza, uma vida de depressão, uma vida de muita máscara, né? Muitas máscaras para poder passar os dia a dia. Mas depois que eu cheguei aqui, eu tive um encontro com essa salvação. E tem uns 6 anos que eu me converti a Cristo, eu entreguei minha vida a Cristo. Mas hoje eu tenho, em meio a essa tribulação, eu tenho entendido e começado a viver realmente a alegria da salvação. E então, em meio à tribulação, Deus continua fazendo a sua obra, existe um propósito, ele não perdeu o controle de nada, pelo contrário, ele tem essa é uma oportunidade para que a igreja venha evangelizar, levar esperança, levar uma palavra de paz aos corações que estão angustiados, porque eles simplesmente não conhecem o caminho, eles ainda não conhecem Jesus. E o Jesus que ele conhece muitas vezes é o Jesus que foi mostrado nos carnavais, nas manifestações pela internet. Mas nós somos uma geração que Deus tem levantado para falar que Jesus não é isso. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele veio, ele pagou um alto preço por mim e por você. E Jesus, ele veio para tirar todo medo. A palavra fala que, né, Jesus lança fora todo medo. Né? Nós não fomos gerados para ter medo, mas para ter alegria. E essa alegria nós encontramos na salvação em Cristo Jesus. E esse é o tempo que Deus tem preparado para que muitos venham se arrepender, para que muitos venham ver que Ele é o Senhor. Amém? E lá em Isaías 61 diz assim, o título da minha Bíblia fala assim, as boas novas para os oprimidos. O Espírito do Senhor, soberano, está sobre mim. E é incrível porque lá em Êxodo, né, quando nós lemos, ele começa falando assim, eu, o Senhor. E é o mesmo Senhor que trouxe juízo sobre a terra. E agora aqui em Isaías ele fala assim, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Né? E ele fala, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de corações quebrantados
e para proclamar que os cativos serão soltos e os oprimidos serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos, que o Senhor plantou para sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares deste muito destruído, e renovarão as cidades, devastadas há gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão das suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Da riqueza das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim, pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele uma aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado por Deus. É imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como um noivo com as suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo. Todos os louvarão. Serão como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte, até sua justiça brilhar com o amanhecer e a sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça. Reis de todo o mundo contemplarão sua glória, e vocês receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos os vejam. Nunca mais será chamada cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu nome será cidade do prazer de Deus. Então, essa é uma palavra que eu queria compartilhar com vocês, que trouxesse esperança, alegria, essa alegria que especificamente está em Isaías 61, parte 10, que fala: imensa minha alegria no Senhor meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação. Então, um Deus, assim como ele fez da minha vida, assim como ele me transformou, e de dia após dia ele vem mudando, transformando. Eu queria te encorajar que nesse tempo de dificuldade, nesse tempo, você não venha olhar somente para as dificuldades ou para as circunstâncias, porque esses dias apontam para os fins do tempo. Mas não é o fim para nós que somos salvos, não é o fim para nós que temos a esperança da nossa salvação. Pelo contrário, é o princípio de um tempo onde nós vamos viver para a eternidade com o nosso Pai. Eu anseio por esse dia e eu quero te encorajar a colocar a sua esperança nisso, em Cristo Jesus. Sabe, a palavra de Deus fala que ele foi, para preparar morada para os seus filhos, mas que nós não estaríamos só, que ele deixaria, ele clamaria ao Pai, e o Pai enviaria sobre nós o Espírito Santo, e ele habita em mim, ele habita em você.
Se você ainda não confessou que Jesus é o único Senhor Salvador da sua vida, suficiente, sabe, que a sua dependência está em Jesus Cristo, eu te convido a fazer essa entrega, sabe, se entrega verdadeiramente à pessoa de Cristo, confia que existe um Pai que te ama, sabe, um Deus que ele é um Deus de justiça, mas ele também é um Deus de amor, um Deus que olha para o teu povo com misericórdia e encontra graça no seu povo. Esse é um tempo de nós voltarmos à adoração, né? De lembrar realmente de onde nós caímos e nos arrepender e voltar a crer que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? E eu espero encorajar você, ter te abençoado de alguma forma e que Deus te abençoe. Se você precisar de algo, conta comigo. Nós estamos aqui, eu e minha família estamos aqui para te servir, né, para conversar com você e quero te dizer que você não está sozinho. Em nome de Jesus. Amém?